Oi, gente. Hoje eu queria fazer um vídeo diferente aqui, uma espécie de balanço do semestre, desse primeiro semestre. E, bom, eu tô gravando no celular, então vou usar o tablet aqui para abrir duas coisas. Primeiro, eu quero abrir a minha planilha de leituras do ano e eu também preciso abrir as perguntas. Essa é uma tag foi essa é uma tag que foi traduzida pelo GF. Ai, essa é a melhor cadeira que eu tenho, mas ela é meio baixinha. Então, eu vou tentar ficar assim com a perna cruzada pra ver se ajuda um pouco pra não ficar tão pra baixo. Bom, os créditos são pro GF, mas eu vou pegar a lista de perguntas da Paloma Lima, que é por quem eu tive acesso à lista. Então, ela fez algumas adaptações e eu acho que eu também vou fazer as minhas, porque, enfim, se eu achar necessário, eu vou comentando caso a caso. Mas eu vou tentar primeiro olhar a pergunta, pensar, aí depois eu vou dar uma olhada naquela planilha que eu mostrei pra vocês, pra eu não ficar colando, pra. Enfim, eu tô me antecipando. Por exemplo, primeira pergunta. Melhor livro que você leu até agora? Me vem direto na cabeça O Coração, o Caçador Solitário. Mas se eu olhar na minha lista, eu tenho certeza que eu vou lembrar de outras leituras, mas de cara já me vem isso, porque eu ainda penso muito na Mickey. E se tu for ver, é uma história muito banal, assim, pode. Não é que pode acontecer, com certeza. Muitas pessoas que lerem a história da Mickey vai se identificar com ela como uma pessoa que não sente aquela felicidade. Sabe aquele papo de, ai, se você fizer o que ama, você não vai trabalhar nenhum dia, porque vai ser tudo maravilhoso e tal. Então, a Mika, ela não trabalha com o que ela ama e ela é uma criança e ela inclusive abdica do que ela ama pra poder trabalhar em uma escala terrível. Se eu não me engano, ela só sai de casa, toma café da manhã dela, sai de casa pra trabalhar, pausa pro almoço e nem é em casa. Aí depois do trabalho ela volta cansada, janta e vai dormir. É essa a vida dela. Mas então é um livro muito fácil de se identificar e muito marcante. E isso aqui é só um pedacinho da história, mas eu gosto muito da forma com que esse livro é escrito. Ele é muito bonito. Até quando ele vai descrever ambientes assim. Tipo, agora eu tô olhando uma árvore que tá. Estamos no outono agora? Eu acho que a gente tá no outono, né? Apesar do veranico, né? Estou de regata. Mas tem uma árvore aqui que ela tá querendo começar a floração dela e ela tá com a parte de baixo assim toda sem folhas, né? E eu fico pensando como a autora descreveria e isso me lembra a autora e só de olhar pra árvore eu já fico tipo, naquele livro, sabe? Mas enfim, estou me prolongando, vamos à lista. O que mais que eu li? Do que eu falo quando eu falo sobre corrida foi a minha primeira leitura do ano e eu amei. Eu também gostei muito de finalizar a tetralogia da Amiga Genial. E eu estou percebendo que isso tudo aqui foram livros que a Paloma já citou, né? Mas vamos ver. A Hora da Estrela também foi uma leitura que eu gostei bastante, apesar de eu acho que é que assim, ele tem muitas frasezinhas que eu curto bastante. E eu acho que o ponto é que esse livro ele é um tapa na cara, ele não é pra ser agradável. Ele te põe naquela posição de e se você percebesse que precisa de um pouco de ânimo, não basta você ser uma pessoa que não basta tu aceitar que tu tem que ser feliz com a vida e ficar satisfeito com isso e não almejar algo maior, sabe? Enfim, como por exemplo ter uma vaidade um pouco maior, tem um momento em que ela acha que ela tá fazendo uma grande rebeldia, e isso em A Hora da Estrela, em comprar um batom vermelho. Mas é descrito que ela anda com roupas com mancha de sangue, que ela é mal cheirosa, que ela tem mau hálito, o cabelo dela é sujo, ela é toda suja, toda desleixada, mas
aquele pouquinho de vaidade, ela acha que é um negócio assim exorbitante. E eu acho que o livro ele foi feito mesmo para ser desagradável nesse ponto, mas eu particularmente gostei muito mais de Laços de Família porque mostra essa parte de amor entre a família e eu gosto muito. Eu acho, tipo, é óbvio que vai me pegar mais um negócio mais fofinho, né? Mas também tem a Água Viva. Eu também gostei mais do que A Hora da Estrela porque lá eu sinto que é muito aquela mulher devaneando, como se ela estivesse fazendo uma pintura e ela mescla esses dois. O que eu entendi do livro é que ela foi deixada por um cara com quem ela teve um relacionamento e ela tá escrevendo pedindo pra ele voltar. Aí depois ela fala que ela entende por que eles separaram e finaliza falando que tipo, vai ficar tudo bem, ela vai. Ela já se reergueu, sabe? Então, eu acho aquele lá, apesar de triste também, eu ainda prefiro a A Hora da Estrela. Mas A Hora da Estrela foi uma leitura que eu destacaria nesse ano. E, por último, o Meu Pé de Laranja Lima, que eu gostei bastante, mas eu acho que eu teria aproveitado melhor se eu tivesse acreditado desde o início de que o Zé estava certo no que aconteceu. Mas quando o principal ali da história acontece, eu fiquei, não, não fariam isso num livro infantil. Daqui a pouco alguém vai contar pra ele, né, que não é nada disso. E não contam. E eu não chorei com o que aconteceu, eu só fiquei assim. É isso, acabou o livro. Ninguém vai falar pra ele que é mentira. O autor realmente colocou isso no livro infantil. E é isso, ele colocou mesmo. Mas então tá, né? Eu acho que tá bom. Falei de Coração é um Caçador Solitário, do que eu falo quando eu falo sobre corrida. A Hora da Estrela e O Meu Pé de Laranja Lima. 4 leituras para destacar. A próxima pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. E, bom, eu só li uma continuação que foi o da Amiga Genial. Eu li nesse ano História do Novo Sobrenome, que é o segundo livro. Eu também li História de Quem Foge e de Quem Fica e a História da Menina Perdida, não tem má. E bom, eu favoritei de 5 estrelas pra todos eles, mas eu penso é que assim, eu tava vendo uma resenha da Ju Verzon, acho que é assim que pronuncia o nome dela, e ela explica do como a hora que eu entendi que ela não estava falando no molo foi complicado, doeu. Mas ela fala como parece que ela tava com uma vontade imensa de comer um bolo de chocolate. E quando ela vai lá na padaria, compra esse bolo de chocolate, ela vai comer e ela sente que trocaram o leite do bolo dela por água. Então ela, enquanto alguém com muito gabarito para alguém com muita autoridade para falar sobre literatura, disse que faltou alguma coisa nesse livro. E eu fico pensando, realmente, tem momentos que ele é mais parado e tal, só que as partes boas são tão boas pra mim que eu amei. Eu amei. E talvez seja a minha falta de repertório literário que fez eu amar. Então, agora, quando eu olho assim pra esses livros, eu fico pensando, será que é tudo isso mesmo ou eu exagerei, sabe? Mas, cara, eu gostei, eu amei, eu favoritei todos, eu gostei até dos momentos em que eu não gostei. Então, é isso, pra mim é a melhor continuação. Eu gostei muito do final também. Eu reli 3, 4 vezes aquele final, porque de início eu fiquei, não, quero mais páginas. Isso aqui é pouco pro todo da história. Mas aí eu li de novo e eu li ele com uma amiga que gostou muito e ela me explicou como aquilo lá fazia sentido. E realmente tendo em vista sabendo o ponto de vista dela me fez olhar com outros olhos, lógico.
Então, eu aceitei aquilo e eu gostei do último livro em si. Mas então, mesmo se tivesse outras leituras, estaria essa aqui. Inclusive, um parênteses, se eu fosse colocar uma outra continuação, provavelmente seria o segundo de Mistborn, mas eu não li ele ainda, eu li só o primeiro, então é o único que eu tenho pra continuar, que não... Nossa, minha voz tá indo embora. É o único que eu tenho pra continuar, porque eu li o primeiro, ainda não peguei o segundo, mas eu não gostei tanto de Mistborn, mas eu acho que vai acontecer. Porque falam que... Eu falo de fantasia como se eu não soubesse, mas dizem que esse livro vai melhorar e tal, que fantasia é assim mesmo, e realmente, então, fantasia é assim mesmo, é mais muita explicação no início, depois vai melhorando, então eu acho que eu vou acabar tentando. Mas, ok, vamos para a terceira pergunta. Aqui tem uma que é melhor leitura de livro lançamento desse ano. Eu acho que eu não li nenhum, porque. Deixa eu olhar aqui. Será que Chocolate Quente às Quintas-Feiras é desse ano? Não é, é de 2024. Bom, então para esse eu não vou ter o que colocar. E eu acho que eu não vou fazer nenhuma adaptação da pergunta, porque eu não vi ainda o que, que tem à frente. E melhor leitura do ano, eu já comentei algumas com vocês. Então a próxima leitura é o livro mais aguardado do segundo semestre. Bom, eu estou distante de editoras e lançamentos porque ultimamente tem me incomodado essa questão de marketing mesmo do mundo dos livros e eu resolvi ler o que meio que chegasse até mim, então não ir tão ativamente atrás de lançamentos, mas sim de livros no geral, sabe? Então, agora eu vou fazer o favor de abrir a minha wishlist e falar pra vocês o que daqui desses livros que eu não tenho em casa, o que eu mais tô com vontade de ler. Já começo de cara com O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, que eu vou deixar a capinha aqui. Tô com muita vontade de ler ele. Eu sei que conta a história do Rio Grande do Sul, não estou mais com medo de clássicos. Dizem que é uma história que tu consegue mergulhar nela rapidamente e que é muito interessante, apesar de ter a parte de história ali dentro. Então, estou curiosa para esse. Também tem um do Pushkin aqui. Quando eu li o Noites Brancas, é citado o Pushkin. E eu fiquei com vontade de ler A Dama das Espadas, que são prosa e poesia. Eu acho que é tipo contos e poesia desse livro. Diz que é muito bom. Então, esse é outro que eu quero ler. E ainda não passou a vontade, mas toda vez que eu vou na livraria eu pego esse livro na mão, que é A História Secreta do Dona Tarte. Eu tô com muita vontade de ler esse livro, mas ainda não tenho. Acho que foi isso, né? Foram três, tá ótimo. Agora, a próxima pergunta é. A quinta pergunta é: o livro que mais te decepcionou esse ano? E bom, foi o da Emily Henry. Eu achei. Deixa eu ver que nota que eu dei pra ele. Eu achei de férias com você uma porcaria, porque a personagem, além de ser um livro mal traduzido, ele é mal revisado, ele é mal feito. A Emily Harris, ela deu uma viajada, assim, porque a personagem principal, ali, a protagonista, ela é meio porca. Tipo, ai, não gosto de banho, ai, não sei o quê. Ou, tem alguma coisa que ela quer falar que é meio sexy da roupa suja, do cheiro da pessoa sem banho. Um negócio assim que eu fiquei, ah, não. E também tem o ponto de que ela é a amiga do cara que é namorado, que não entende ou por que que a namorada se incomoda dela tá sempre querendo ficar junto. Imagina, tipo, o teu cônjuge
tirando férias com uma pessoa do outro sexo. Ou se é gay com uma pessoa do mesmo sexo. E tu não ir, ou tu ir e a pessoa querer fazer coisas com aquela lá junto. Tipo, ai, sei lá, vamos eu e o fulano caminhar. É uma coisa de amigos, você não vai. Ah, cara, é muita falta de noção. Mas está aqui ainda esse livro. Eu não me desfiz porque eu gosto muito da Emily Henry, mas nossa, nesse aqui foi terrível. E depois eu fui ler Lugar Feliz. E eu achei ok, assim. Se eu não me engano, a revisão dele é boa. Mas, pra De Férias com Você eu dei uma estrela. E pra Lugar Feliz eu dei duas. Porque ele não é tão horrível, mas tá longe de ser um bom livro ainda. O que me faz pensar se De Férias com Você. Não. Se. Ai, o nome. Leitura de Verão é tão boa assim. Porque eu favoritei aquele livro. Mas, enfim, até a minha leitura atual agora é Nem Te Conto dela. E tô bem no comecinho, assim, tô no primeiro capítulo e pelo menos a revisão acredito que vai ser boa, porque é da Ana Rodrigues e é que é uma revisora que eu gosto. Não revisora, tradutora. Então, vamos ver se eu gosto, né? A sexta pergunta é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E eu acho que eu vou colocar Chocolate Quente às quintas-feiras agora. Porque nessa leitura, quando eu tava lendo, ele é tipo um healing fiction, que o pessoal chama. E ele tava muito good vibes e coincidências. E eu fiquei pensando, ai, cara, a vida não é assim. Só que daí, pausa, agora eu vou contar um caos. Eu gosto muito de ler em cafés quando o Gabi quer assistir os jogos dele. E ele assiste muitos jogos. Ele é um gremista fanático e ele vai amar que eu vou falar isso. Ele foi. Quando o Grêmio caiu pra Série B, ele foi em todos os jogos. Todos os jogos. Então, ele viu aquela coisa, eu acho que é Batalha dos Aflitos e tal. Viu tudo isso. E ele tem muito orgulho disso. Mas, então, eu gosto de. Eu já olhei, assisti esses jogos com ele, mas eu prefiro ir para um café ler e ter o meu momento. E, bom, tinha um lugar que o atendimento era muito ruim e parecia que eles ficavam incomodados com a minha presença, não consumindo tanto, por mais que eu pegasse um, dois, três cafés, às vezes, doce. Mesmo que eu não tivesse com vontade de consumir ali, eu levava alguma coisa embora pra não ser uma pessoa que tá segurando a mesa consumindo pouco. Mas mesmo assim, eu sentia que eu incomodava, recebia indiretas e eu saí desse ambiente e eu fui para um lugar que era. É tipo uma praça, mas é uma área de convivência privada, enfim. E fiquei lendo lá fora. E essa mulher foi me elogiar por eu estar lendo em público, que é um algo legal, enfim, ela puxa a conversa pra me elogiar. E eu fiquei pensando, poxa, mas eu acho que eu vou comentar pra ela, né? Eu fiquei meio chateada porque aconteceu essa situação. Eu senti que o pessoal do café ali estava desconfortável, me deixou desconfortável. E, inclusive, né, se tu tiver alguma indicação de café, eu tô aceitando, né, pra conhecer novos lugares e tal. E até teve um rolê de eu pedir pra eles não cobrar a taxa de serviço, porque eu acho um absurdo um, um prestador de serviço, querer deixar o cliente desconfortável, sabe? Não estava matando, não estava roubando, estava pagando pelo meu cafezinho ou achava que eu não merecia ser maltratada. Mas eles colocaram a taxa de 10% mesmo assim. E quando eu pedi a nota, eles falaram: ah, não tem papel, não tem. Eu dei uma insistida, conseguiram fazer a nota fiscal e lá estava as taxas de 10%, eu fiz eles me devolverem. Não deu nem R$ 50 a taxa de 10%, mas não é o valor, não é o preço, é o valor da pessoa que fez isso, né? Sendo que eu já tinha pedido para tirar. Mas então, ela falou: ah, eu conheço esse que é aqui perto, me deu um nome, mas tem uma amiga minha que tá vindo aqui
que ela adora cafés, ela vai muito em cafés e ela com certeza vai ter mais recomendações pra te dar. E aí chegaram. E, nossa, a gente ficou conversando lá, parei de ler. Fiquei papeando com aquelas três mulheres. E depois, no finalzinho, assim, uma delas viu a tela do meu telefone e tava uma foto do Gabi no papel de parede. E ela falou: Ai, tu é a esposa do Gabriel? Eu conheço o Gabriel. Ele é o melhor amigo. Era o melhor amigo do meu filho. Eles iam muito em jogo do Grêmio e tal. E o nome do filho dela também é Gabriel. Aí a outra ficou: Ah, tu que é a Tatiane? Eu trabalho com fulano que tu trabalhou. E eu trabalho, não, eu sou a esposa do fulano com quem tu trabalhou, já ouvi falar de ti. E a outra mulher também era conhecida. Então, eu achei muita coincidência isso de. Tinha a esposa de um colega de trabalho com quem eu já conhecia, essa mãe de um amigo do Gabi, e a outra, eu não me lembro, eu acho que ela era colega de trabalho da tia do Gabi. E era isso sim. E imagina, tipo, a coincidência, eu tava sentada ali lendo, chateada porque não tinha opções de café, e daí chega essa pessoa, e eu não aleatoriamente perguntaria indicações de café. Mas como ela puxou conversa ali, a amiga dela puxou conversa me elogiando por estar lendo, eu senti a vontade de perguntar, e no final a gente era tudo meio que conhecida. E então eu reiniciei a leitura de Chocolate Quente às quintas-feiras com essa fé de que essas coincidências acontecem. E um livro que eu daria 2, 3 estrelas, eu acabei dando 5 estrelas favoritando. Então, é muito da forma com que a gente vê o livro, né? Agora, a sétima pergunta é nova obsessão literária. E, bom, eu vou dar uma escapada, vou ser escorregadia nessa pergunta, porque eu não tenho obsessões literárias normalmente, mas eu gostei muito de Helena Ferrante. Não estou empolgada porque eu sei que eu não vou encontrar a mesma coisa dali, de Amiga Genial, dessa tetralogia, nos outros livros dela. Eu sei que vai ser a mesma escrita e tal, mas vai ser outra coisa, sabe? Então, como a Gil Verzon falou que. Nossa, eu espero muito estar pronunciando certo sobre o nome dela. Mas, como ela falou que a Helena Ferrante indicou a Alba de Céspedes. Alba de Céspedes. Acho que é assim. Alba de Céspedes. Eu não sei porque. Eu acho que é porque minha voz tá indo, né? Que eu não consegui pronunciar. Mas então, como ela falou que a Helena indicou a Alba e que ela acabou lendo os livros da Alba e viu que lá tinha sim o leite no bolo dela e não água como nas leituras da Helena, eu tô pensando em ler algo dela. E como eu já gostei muito, inclusive eu não tenho nada dela na minha wishlist. Mas eu acho que eu pegaria no e-book, porque, enfim, pra testar, né, se eu vou realmente gostar. E só pra não citar a autora aqui no vazio, eu acho que eu tentaria algo em ordem cronológica. E se eu não me engano, um dos primeiros livros dela foi esse Antes e Depois. Mas eu posso confirmar. Tá, primeiro ela tem uma coletânea de contos, depois poesia. Não, 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 não. O antes e depois vem até depois de Na Voz dela. Então não sei, mas eu acho que a Ju tinha falado pra começar por antes ou depois. Enfim, eu reveria a indicação dela pra decidir qual, mas leria algo da Alba. Nada a ver com obsessão literária, eu roubei muito dessa pergunta. Mas tá, vamos pro oitavo. Livro mais diferente que você leu até agora. Eu fico entre dois agora. O Meu Pé de Laranja Lima, porque é um clássico infanto-juvenil e eu tava imaginando que por ser clássico, por mais de ser infanto-juvenil, fosse ter uma escrita muito distante. Mas não, ele é bem atual, assim, passa muito bem como se fosse um livro de hoje em dia, sabe? Não teve esse estranhamento pra mim, sabe?
E também, e essa no caso foi uma leitura que, além de ser mais diferente do que eu leio normalmente, esse eu li por indicação da Tatiana Feltrin. Eu gostei muito, dei 5 estrelas. Eu não me lembro se eu favoritei ele. Eu acho que sim. Aham, eu favoritei ele. Mas é um livro que judia, sabe? Mas, então, outra leitura diferente que eu fiz também foi A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que é uma HQ. E eu comprei ela com uma expectativa muito alta, porque a Paloma Lima indica muito e elogia muito ele. Só que depois eu vi a K. Mendes. Eu ia pesquisar o nome dela, mas eu lembrei. A K. Mendes falando que uma cena incomodou ela. E não só uma cena, mas uma em específico, ela falou que o livro incomodou e mostrou essa cena. Que é a mulher forçando o cara a fumar, tipo, pegando um cigarro e colocando na boca de outra pessoa. E realmente eu pensei, mas bom, já tenho essa HQ aqui, eu vou ler para tirar minhas próprias conclusões, porque vai que, sei lá, tem uma justificativa para isso, mas eu não gostei. E eu me lembro exatamente qual que era a justificativa. Nesse quadrinho, a Liv tenta colocar como se para tu poder sentir o amor verdadeiro e não ficar pegando esse amor artificial onde as pessoas têm que cumprir tabela para se enquadrar certinho no que tu quer. Tipo, eu gosto só de mulheres com mais de 1,70 e tem que ter olhos claros, enfim, para as pessoas se enquadrar, para tu ter um amor que não se enquadre nesse padrão, para tu olhar além disso e talvez sentir um amor mais, não à primeira vista, mas autêntico, talvez. Ai, vamos ficar com autêntico porque eu tô com uma outra palavra na cabeça com G que não me vem. Mas tá. O ponto dela é que, então, esse cara que não fuma, que tinha como valor dele que a parceira dele não fumasse, mas ele tá saindo com essa mulher e a mulher fuma, que ele comece a fumar com ela. E eu acho isso muito absurdo, porque, por exemplo, o que, que eu acho que a Liv poderia ter feito? Sei lá, uma pessoa que tem por hábito usar um perfume muito forte. E aí tu vai abdicar de excluir essa pessoa só por causa do perfume forte, porque, poxa, não é uma coisa pouca, né? Eu sou uma pessoa que, se eu sinto um cheiro muito forte de perfume, desodorante, me dá dor de cabeça. Então, é algo grande pra tu abdicar, mas não vai te fazer mal ao ponto que um cigarro faz. Então, acho que ela poderia ter colocado um exemplo assim, sabe? Ou, sei lá, o cara ama mulheres que usem uma maquiagem todo dia. E essa mulher não gosta de usar maquiagem, ele vai abrir uma exceção pra isso. É outro exemplo mais leve, mas não, a Liv escolheu o cigarro pra colocar. E não é nem a mulher abdicando do cigarro pra ele. É ele aprendendo a fumar pra gostar dela, pra abrir uma chance pra esse amor. Enfim, achei ruim. E já que eu comecei a falar estrelas, no final eu dei 4 estrelas pra esse livro, porque para essa HQ, na verdade, porque ali dentro é citado vários filósofos e várias ideias desses filósofos que eu com certeza não conheceria se não fosse a Liv. Eu pretendo em breve estudar filosofia, mas nossa, eu tô começando nos clássicos agora, então isso vai ser algo bem pro futuro e talvez eu não, sei lá, foi meu primeiro contato, sabe? E se não fosse a Lívia, eu não teria esse primeiro contato até então. Eu sabia que a minha perna não ia aguentar ficar daquele jeito o tempo todo. Próxima pergunta é seu personagem favorito mais recente. Óbvio que é a Mickey de O Coração Caçador Solitário. Eu penso nessa guria o tempo inteiro. Quando eu escuto piano, e eu gosto muito de colocar piano quando eu tô lendo ou quando eu tô fazendo alguma coisa que eu não quero uma música mais agitada. Eu, sei lá, estou arrumando a casa. Eu coloco piano. E eu fico pensando na Mickey, porque ela nunca sequer teve um piano,
mas é o sonho dela e ela tem um contato muito forte com música e ela tem um ouvido muito bom. Ai, sei lá, ela é maravilhosa. Então eu nem vou pensar muito aqui. Vai ser a Mickey mesmo. Ai, óbvio, amo a Lenu e a Lila, mas a Mickey. Precisei ir mexer na máquina de roupa. Então, se mudou um pouco o ângulo é isso. Próxima pergunta é um livro que te fez chorar. E eu não cheguei a chorar, mas deixa eu ver qual que me deixou mais triste. Eu acho que foi Meu Pé de Laranja Lima. Porque eu realmente estava esperando que aquela situação lá não fosse de verdade. Mas eu daria um segundo lugar pra nível de tristeza que me deixou O Coração Caçador Solitário. Mas são livros tão bonitos que vale o desconforto da tristeza, sabe? Putz, A Hora da Estrela também. A Hora da Estrela pegaria um terceiro lugar num ranking de livros que me deixaram mais triste. Então fica Uma Pé de Laranja Lima, depois O Coração Caçador Solitário e depois A Hora da Estrela. E eu vou parar por aí. E um livro que te deixou feliz. Eu vou me repetir, mas. Não, peraí, deixa eu ver se eu consigo responder um pouco diferente. O pessoal vai me achar maluca. Mas eu achei. Não feliz, mas ó. É que tem que ter boa vontade. Noites Brancas foi um final que me deixou com uma sensação meio agridoce, porque eu achei tão bonito o narrador falando que valia a pena. Aqueles minutos de felicidade que ele teve, que é isso, foi para mim foi feliz. Mas tá. Aí feliz, feliz de verdade assim, de coração quentinho, eu vou colocar chocolate quente em segundo lugar. Será que no terceiro? Não, é esses dois. Próximo é melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Bom, de Férias com Você tem filme, mas eu não assisti porque eu não gostei nem do livro, né? Pelo amor de Deus, dei uma estrela pro livro, não ia nem parar pra olhar o filme. Aí tem a adaptação também de Amiga Genial. Não vi e não sei se eu vou ver também. Eu acho que agora, tipo, já li, já passou. Vamos ver qual é que é dessa Alba de Céspedes. Vamos ver se eu curto ela. E o que, que mais que tem adaptação aqui? Uma Pé de Laranja Lima. Não tô afim de ver, não. A Hora da Estrela também não tô afim de ver. Apesar de. É que assim, ó. Eu acho que o livro já entregou tudo, sabe? Já foi. E o que, que mais que tem? Daí sim. Não li o livro, mas fiquei com vontade de ler o livro por causa do filme. É O Devorador de Estrelas. Qual que é o nome do filme do livro que deu origem? Ah, é Devorador de Estrelas mesmo. Eu achei que fosse outro nome. Mas, nossa, eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, porque eu amei o filme, eu amei. Próxima pergunta é sua resenha favorita do primeiro semestre. E, bom, tem duas pessoas que eu acompanho com uma grande frequência, que são a Tati e a Paloma. Eu vou ver o que a Tati postou nos últimos 6 meses e ver o que eu mais gostei. Peraí. Ah, se bem que daí eu teria que. Que mês que a gente tá mesmo? Agosto? Então olhe pra 8 meses, tá? Isso vai levar um tempo. O Apanhador no Campo de Centeio da Tatiana Feltrin foi uma resenha que eu gostei muito e eu fiquei com vontade de ler o livro, mas ainda não li. E eu tinha visto outro aqui. Nó de Víbora também foi outra resenha dela que eu gostei bastante e que eu não li o livro ainda. E por último, o 2666. Eu não tinha vontade de ler esse livro porque, né, é um calhamaço pesado, não só pesado no sentido físico, mas também da história, né?
E ela conseguiu me deixar com vontade de ler, mas também não tenho ele aqui, mas foram essas três resenhas que eu gostei bastante. E eu fiquei com vontade de ler os livros. Aí agora deixa eu ver da Paloma. O Perigo de Estar Lúcida dela. E ela fez uma resenha, na verdade, de O Perigo de Estar Lúcida e A Louca da Casa. E eu comprei esse livro, o primeiro, e é uma leitura que eu tenho muita vontade de fazer, então eu diria esse. Outro livro recente que ela me deixou com vontade de ler foi Os Despossuídos, que eu peguei no Kindle, mas eu ainda não comecei a leitura. E para fechar, O Memorial do Convento. Ela explica o porquê que ela não gostou tanto da leitura, mas eu achei aquela resenha tão boa que. E também é que tem um casal de personagens ali que, pela forma que ela falou, devem ser maravilhosos. Então, esses três, mas eu acho que eu daria. É óbvio, né? Olha o cérebro da gente. Eu tenho os dois livros, eu tenho acesso aos dois livros. Qual que eu mais tenho vontade de ler? O terceiro, que é o que eu não tenho. Mas o Memorial de Convento é, tipo, o que mais se destacou pra mim porque eu não tenho, realmente. Mas, enfim, são essas três. Agora, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse ano? Esse ano eu ganhei. Ai, não vai dar pra ver e eu também não vou me levantar pra mostrar, mas eu ganhei O Conde do Monte Cristo, da minha mãe. E é essa edição aqui. Vou colocar a capa. E ela é linda e eu preciso tomar vergonha na cara e ler ela logo. Inclusive, agora sim, a última pergunta é o livro que você quer ou precisa ler ainda esse ano. E eu poderia colocar todos os livros que eu tenho aqui, porque eu não tenho muitos, mas eu sou uma leitora lenta. Deixa eu ver aqui. No momento, eu tenho 25 livros e muito provavelmente, mesmo eu não comprando outros livros, eu não vou conseguir ler tudo isso até o final do ano. Mas daqui, o que que eu diria que eu gostaria de dar uma prioridade? Primeiro, O Conde de Monte Cristo. Depois, A Sombra do Vento, que eu tô com muita vontade. E O Morro dos Ventos Vivantes. Eu quero ler muito. E achei aqui, ó. Eu fiquei pensando, será que eu não tenho mais ele? Que eu não tenho esse livro. David Copperfield. Eu tô com muita vontade de ler esse. Então ficam esses quatro aqui pra responder essa pergunta. E assim fechamos esse balanço do ano. Eu sei que eu falei demais, estou sem voz, mas é isso, gente. Eu espero estar começando uma nova tradução e que ano que vem eu responda isso novamente e que tenha mais livros ainda para comentar coisas boas, menos para colocar como decepção. Tudo bem, livro bom me deixa triste, mas então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Beijinho!